estimado Padre Ludemir, no qual eu cumprimento os demais sacerdotes aqui presentes, como os diáconos. Também abraço os religiosos, as religiosas, os consagrados, as consagradas, membros das novas comunidades, os movimentos, irmãos que labutam conosco nas mais diferentes pastorais, o povo de Deus aqui reunido. Principalmente desejo cumprimentar você mais uma vez, meu irmão e minha irmã, catequistas da nossa diocese, vocês todos que são evangelizadores conosco para levar a grandeza e a beleza da palavra que salva, que resgata, que liberta, que nos torna homens e mulheres novos. Aquilo que pregamos é o mesmo o que nós devemos viver, fazendo com que a nossa mente concorde com a nossa voz. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca junto com Jesus numa longa caminhada. Jesus está andando pelos mais diferentes locais, nos disse o versículo inicial. Ele vai para as regiões montanhosas. Jesus ingressa nas regiões citadinas, dos grandes povoados. Jesus vai para o deserto. Jesus anda em todas as vilas, em todos os lugares, conhece cada ponto de Israel, porque ele deseja que a palavra de Deus que ele recebeu, do seu Pai, chegue ao coração de toda a humanidade. É isso que ele faz o tempo todo. Pois bem, o que acontece naquele instante? Enquanto Jesus está caminhando, ele vai se encontrando com as mais diferentes pessoas, e é bonito perceber que essas pessoas aproveitam esses encontros com Jesus para obter dele uma resposta. As pessoas estão encantadas com Jesus, que dá respostas firmes, diretas, que tira as dúvidas. Aquele que verdadeiramente se coloca à disposição do povo, que é o Salvador da humanidade, é aquele também que tira as dúvidas da população. E atenção, para o povo de Israel, uma coisa que a gente não pode esquecer: as perguntas são mais importantes do que as respostas. Por isso, se você encontrar um judeu e você fizer uma pergunta que não seja inteligente, ele simplesmente vai se levantar e vai embora. Isso acontece muito lá em Hollywood, Quantas vezes um repórter fez uma pergunta a um daqueles atores, boa parte são judeus, Diante da pergunta feita, ele se levanta e vai embora, porque não tem resposta para aquela pergunta que foi tão maldita, ou então cujo questionamento não foi inteligente. É a técnica antiga, Pois bem, dentro disso, Jesus sempre tem a oportunidade de dar respostas, e todas as vezes que as perguntas não são inteligentes, Jesus não responde. Vejam aquela passagem quando Pôncio Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade. Uma pergunta pouco inteligente, porque a verdade estava diante dele, ele conhecia a verdade. O que Jesus faz? Jesus se cala. E muitas vezes as pessoas fazem perguntas, Jesus não dá uma resposta direta, porque afinal de contas a pergunta não satisfazia para dar a resposta necessária. Portanto, repito, as perguntas para os povos antigos eram mais importantes do que as respostas. E hoje o Evangelho, alguém se aproxima de Jesus enquanto Jesus está andando para lhe fazer uma pergunta. E a pergunta, que é também uma afirmação: Senhor, é verdade que são poucos aqueles que se salvam? Jesus não dá uma resposta direta. Ele diz: cuidai dos vossos corações, ou seja, vigiai, prestai atenção, entrem em um clima de vigilância e de disciplina, para que vocês não caiam em tentação e para que vocês não se percam ao longo do caminho. Porque muitas pessoas achavam, como muitos ainda hoje imaginam, que eu agora encontrei Jesus, estou salvo. Eu agora abracei o Senhor, estou salvo. Eu agora fui batizado, minha vida é totalmente outra, e assim por diante. Apenas uma afirmação que não fala muito da realidade, porque vida cristã é vida contínua. Não adianta na vida cristã eu abraçar todas as verdades no espaço de uma semana e depois relaxar.
mas é continuidade de uma escolha, é abraçar a beleza desse projeto de vida que abrange a todos nós. De que adiantaria para nós, em um único dia, escovar os dentes 365 vezes, para depois não precisar escovar ao longo do ano? De que adiantaria comer 1 tonelada de alimentos em um único dia, para não precisar se alimentar ao longo do ano? Se fizéssemos isso, os nossos dentes cairiam, pela ferida que nós geraríamos em nossa boca, e nós explodiríamos pelo excesso do alimento tomado. Portanto, cristianismo é dose diária, é escolha diária, é alegria diária, é compreensão diária, porque afinal de contas, como nos disse a segunda leitura de hoje, o Senhor exige daqueles que Ele ama. O Senhor cobra, vê, percebe, porque sabe que nós cristãos, se abraçarmos realmente, e com consciência a beleza do projeto que Ele nos trouxe, nós seremos capazes de levar essa cruz até o fim. É essa exigência do Evangelho, que não é fácil. Pois bem, diante da pergunta feita, Jesus disse: esforçai-vos para passar pela porta. Esforçai-vos, porque a porta é estreita. Mas afinal de contas, meu irmão, minha irmã, do que Jesus estava falando? Estava dizendo que as pessoas mais gordinhas não poderiam passar pela porta do reino dos céus apenas porque estão com os quilinhos a mais? Está dizendo que os subnutridos terão mais facilidade de passar pela porta, ou algo parecido com isso? Não. A resposta a gente pode ter daqueles que meditaram sobre esse Evangelho lá atrás, no início do cristianismo, e eles nos ensinaram que porta é essa. Ou seja, Jesus vai dizer, como disse em outras partes do Evangelho: esforçai-vos para passar pela porta. E quem é a porta? A porta é Jesus Cristo. Ele é a porta. Aliás, em outra passagem, Jesus vai dizer: eu sou a porta, ego eimi tira, eu sou a porta. Ou seja, ninguém consegue entender a beleza do projeto do Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e toda essa grande graça passa por essa porta. Qualquer pessoa no mundo, em qualquer situação, se chega ao reino dos céus, passará pelo único mediador entre Deus e os homens, que é o próprio Jesus Cristo. E essa graça que nós temos, ou seja, esforçai-vos por passar pela porta, por entender esse caminho. E o caminho que essa porta de passagem vai mostrar para vocês é um caminho de sacrifício, é um caminho duro, é um caminho exigente, é um caminho que vai exigir de você bastante disciplina. Por quê? Porque não é fácil viver a verdade, não é fácil abraçar a verdade, não é fácil seguir com perseverança a verdade, e não é fácil entender a grandiosidade do projeto de Deus que nos abarca a todos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, aqui está a resposta definitiva de Jesus. Quantos se salvam? Essa não deve ser a nossa preocupação. Nem tampouco a nossa preocupação deve se dizer: eu faço isso, então portanto estou com a garantia da minha salvação. E não é isso também que nós devemos dizer em nossa catequese, mas mostrar através da nossa vida e orientar ao outro para que persevere sempre no caminho do bem, no caminho da alegria, porque é muito fácil nós nos desviarmos. Afinal de contas, são tantas coisas que nos atraem para um outro caminho, que nós podemos perder esse caminho que nos leva à porta, que é estreita, porque é exigente, mas pela qual nós devemos passar. E essa porta, inegavelmente, é Jesus Cristo e a sua palavra. E foi exatamente esse Senhor que, nos dando o exemplo, porque não parou em momento algum, Ele próprio se colocou à disposição, como aquilo que nós ouvimos na primeira leitura: homens foram lançados para todos os lugares, para que não faltasse a beleza da palavra, daquilo que eles haviam colhido desde Abraão, Isaque e Jacó, em todos os lugares, para que não faltasse essa palavra de vida que eles haviam abraçado lá no Antigo Testamento. E hoje o Senhor nos escolheu por uma graça especial, nós que sabemos das nossas limitações, para evangelizar. Todos nós,
Em qualquer situação da vida, todo cristão é fundamentalmente um evangelizador, um missionário. E esse congresso deseja exatamente isso, nos formar ainda mais, nos encher de um profundo amor, porque aquele que ama é capaz de cuidar dos outros, aquele que ama é capaz de colocar a vida à disposição de todos, aquele que ama aprende cada vez mais para transmitir pelas palavras e pelos gestos aquilo que foi aprendido. Portanto, vocês, nós todos juntos somos catequistas, não no sentido de catequizar para pensar igualzinho a gente, mas catequizar pela beleza do Evangelho, para que todos nós pensemos os pensamentos de Jesus Cristo, acolhamos a sua palavra, caminhemos retamente, colaborando para a transformação do mundo, porque não podemos jamais ser alienados, e nesse desejo de transformar todas as coisas, aprender e nos deixar transformar pelo Senhor, para que juntamente com outros, juntos, sempre juntos, consigamos chegar à grandiosidade de passar pela porta que se abre para cada um de nós. Afinal de contas, é esse Senhor que nos ama e que nos convida para uma vida nova. Assim, meus queridos irmãos, minhas irmãs, vivamos intensamente a beleza da proposta de Jesus, e indo em todos os lugares, como missionários e catequistas que somos, discípulos e discípulas do Senhor, façamos chegar essa verdade e convidemos outros homens e outras mulheres de todas as nações, tribos, línguas, dos mais novos aos mais velhos, a que faça conosco a beleza dessa caminhada, para que todos, passando pela porta, depois de uma vida aqui de superação e de graça, nós cheguemos finalmente à beleza e à graça definitiva, que é o reino dos céus. Que essa alegria transborde em nosso coração e que essa certeza nos faça cada vez mais conscientes, olhar para a frente, jamais desistir ao longo do meio do caminho e dizer, eu já fiz a minha parte. Não, temos a cada dia que nos superar para entregar nas mãos de Deus aquilo que há de mais fundamental. Pois bem, diante da beleza dessa palavra que nos foi dada, diante da porta que é Jesus Cristo, eu me lembrei de uma historinha assim muito simples, Talvez alguns de vocês já conheçam, mas foi a que veio à minha cabeça agora, que eu gostaria de partilhar, porque nos fala exatamente sobre uma porta, uma mulher, chamada a mulher da porta aberta. E a história verídica, acontecida lá na cidade vizinha a Aparecida, esqueci agora o nome, foi ali que aconteceu esse fato que eu gostaria de partilhar com vocês. O que aconteceu é o seguinte: existia uma senhora naquela cidade, e essa senhora, ela ficou viúva mais ou menos quando tinha uns 30 e poucos anos. Ela tentou educar o filho da melhor maneira possível, fez de tudo, coitada, para dar uma boa palavra para aquele garoto. Mas o garoto mostrou que seria muito difícil educá-lo. O garoto era uma peste, fazendo as piores coisas que a gente possa imaginar. No colégio, brigava e maltratava os colegas, brigava com a professora. Em casa, desobedecia a sua mãe. Na rua, fazia as piores traquinagens. E a mãe, uma mulher profundamente católica, uma mulher profundamente religiosa, vivia morrendo de vergonha por causa daquele filho tão péssimo. Pois bem, uma vez ele fez algo tão terrível naquela cidade, que o que aconteceu, a mãe deu um castigo mais severo. E ele disse, já tinha mais ou menos uns 18 anos naquela época: olhe, eu não suporto mais você, mamãe. Você é uma chata, você é uma atrasada, você é uma idiota, você não serve para nada. A senhora perdeu meu pai, e agora eu vou embora porque eu vou levar a vida como eu quero, e não vai ser a senhora que vai me impedir. Foi isso que ele falou. Foi até o quarto, preparou ali uma malinha e se mandou. Como ela conhecia o filho, e a sua maldade e o seu ímpeto, ela com paciência esperou que ele voltasse aquela noite. Só que o garoto não voltou, E ela ficou preocupada, No dia seguinte,
ele também não voltou. E ela achou estranho, porque ele dizia essas coisas, mas sempre voltava. E depois de tanto procurar pela redondeza e ninguém sabia do rapaz, ela disse: ele deve estar aqui querendo me dar um susto. Eu vou fazer o seguinte: vou deixar a porta de minha casa entreaberta, porque quando ele chegar, ele não quero que ele perca tempo para entrar. E assim ela fez. Pois bem, o rapaz não voltou. Depois de um mês esperando pelo filho, ela fez um ato que só as mulheres são capazes de fazer. Ela simplesmente deixou a casa de sua porta, a porta totalmente aberta, 24 horas, esperando pelo retorno do filho. E o filho não voltou. Pois bem, os vizinhos começaram a ficar preocupados e disseram: Dona Maria, a senhora está deixando durante a noite a porta de sua casa aberta, e um ladrão pode entrar em sua casa. E ela, cobertas de amores e desejosa que o filho voltasse, disse: não, meu filho, não se preocupe, Deus vai proteger a porta da minha casa, e um dia o meu filho vai voltar, eu sei. Pois bem, ela esperou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses, um ano, e o filho não voltou. E a porta 24 horas aberta. E os vizinhos tinham todo o cuidado, porque imaginavam que alguma coisa podia acontecer. Mas aquela mulher passou a ser considerada uma verdadeira santa, esperando pelo filho. E assim foram embora 2 anos, 3 anos, 4 anos, e aquela mulher esperando que o filho voltasse, com a porta 24 horas abertas. 5 anos. No 6º ano, perto do Natal, quando ela estava no seu quarto, ela viu que alguém pela primeira vez entrara em sua casa. Pois bem, era noite. Essa pessoa entrou, se dirigiu ao quarto dessa mulher e bateu em sua porta. E ela, indo até a porta, abriu. E quando abriu a porta, quem estava diante dela? O filho que havia voltado depois de 6 anos. E ele, antes de dizer qualquer coisa, olhando para sua mãe, disse: mamãe, eu cheguei aqui, já é noite, já é madrugada, e a senhora esqueceu a porta aqui da casa aberta. Um ladrão podia entrar e assaltar a senhora. Foi isso que ele disse diante daquela senhora que ainda estava, com o seu pijama. E ela, olhando dentro dos olhos do seu filho, assim falou: meu filho, durante 6 longos anos, a porta da minha casa esteve aberta, porque eu não queria que você demorasse 1 minuto para regressar para essa casa que sempre foi sua. 1 segundo para regressar para esse coração de mãe que sempre foi seu. E por causa do testemunho de vida daquela mulher cristã, esse filho mudou de vida e se tornou um homem totalmente novo. Meus irmãos e minhas irmãs, é essa graça do Senhor que está sempre a nos esperar. Essa porta sempre aberta, estreita, é verdade, esperando o nosso retorno. Que cada um de nós viva a alegria da conversão e a alegria de chamar outros irmãos e irmãs para caminhar conosco para a porta. É estreita, mas sempre estará aberta para aqueles que queiram viver a beleza, a profundidade e a alegria da salvação. É Jesus Cristo. Que essa certeza nos anime e nos faça ir adiante como catequistas para levar a beleza desse amor e dessa misericórdia a todas as pessoas, através da palavra do Senhor, através da nossa voz e principalmente através das nossas atitudes e através das nossas escolhas. Que assim seja.